Olá pessoal, Jonas aqui e hoje a gente vai fazer a análise de Rocky Horror Picture Show, que é um clássico cult. Esse filme está disponível no Telecine, que mais uma vez gentilmente está patrocinando esse canal. A primeira vez foi com a análise do filme Tudo Sobre Minha Mãe, que é excelente. Caso vocês não tenham assistido ainda, assista. O Telecine vocês com certeza já conhecem, ele é um streaming de filmes e eles têm um aplicativo, então você consegue assistir tanto pelo computador quanto pelo tablet ou celular. Caso você nunca tenha assinado o Telecine antes, eles oferecem 30 dias grátis. Então vou deixar aqui o link na descrição para vocês conferirem. E eles têm uma cinelist LGBT só com filmes do gênero, do jeito que a gente gosta. Então vale muito a pena. Bom, então vamos lá. Nesse filme nós temos dois pontos que são muito trabalhados, que é a sexualidade e os papéis de gênero. E pra gente pensar sobre isso, a gente vai analisar o casal, o Brad e a Janet, e o Dr. Frank-N-Furter, ok? Então bora. Vou começar pelo casal, mas antes da gente adentrar neles, algumas coisas que a gente precisa saber. Esse é um filme com referência o tempo todo. Algumas, a maioria das pessoas conseguem pegar, como por exemplo a cena do Rocky, que ele carrega o Dr. Frank-N-Furter para cima de uma torre, assim como ocorre em King Kong, né? Essa cena é um clássico do cinema. Em outras, a gente só pega pesquisando, porque elas não fazem parte da nossa época. Na música In Just 7 Days, o Frank-N-Furter, ele tá fazendo menção ao Charles Atlas, que foi um fisiculturista famoso e ele era muito reconhecido pelos anúncios que ele fazia. E aí nessa música, o Frank, ele tá fazendo uma brincadeira com o slogan dele. Além de outros momentos, né, que ele fala que a criatura que ele fez tem o selo Charles Atlas de aprovação. Mas dentre as várias referências, há uma que guia muito bem esse filme. Prestem atenção nos elementos da cena a seguir. Agora preste atenção nessa primeira cena do filme. Vocês devem ter percebido como eles reproduzem esse quadro. Caso vocês não conheçam, esse quadro se chama o Gótico Americano. É uma das pinturas mais famosas da história dos Estados Unidos, ainda hoje. Tanto é que há vários memes dela. Essa pintura foi feita pelo Grant Wood em 1930. Na época, muitas pessoas disseram que o artista estava fazendo uma sátira ao centro-oeste americano, que é conhecido como o coração dos Estados Unidos, devido ao seu papel na manufatura e agricultura. E parece que essa região representa bem a cultura norte-americana. Inclusive, os moradores de Wood não gostaram nem um pouco de como eles foram representados. Eles falaram que não se viam dessa forma. E aí o Wood respondeu às críticas e disse que jamais, que esse quadro era uma homenagem à dignidade puritana e simples encontradas nas cidades do interior. E assim, gente, há brechas para que esse quadro seja interpretado como uma homenagem realmente, porque ele foi pintado durante a Grande Depressão Americana e nessa época muitos agricultores estavam sendo expulsos das suas terras. E aí, embora a mulher no quadro demonstre uma certa hesitação, o homem está muito seguro de si, né? Mostrando uma certa resistência, tanto é que ele está armado. E esse jogo de leituras do quadro, né, com a representação, recepção e interpretação, tem muito a ver com esse filme. Então vamos ver juntos. A gente pode dizer que nesse filme nós temos uma paródia da heteronormatividade. E o que é uma paródia? Uma paródia é uma imitação de algo de modo exagerado para criar um efeito cômico com a finalidade de ridicularizar algo. O Brad com a Janet são esses personagens estereotipados, né? Quem que é a Janet? A Janet é essa mulher romântica, sensível, indefesa, cujo sonho era se casar. Tanto é que é ela quem pega o buquê. E o Brad? O Brad é esse típico macho protetor e racional. Ambos são muito caricatos, não só em personalidade, mas a performance deles como um todo. Ambos se vestem de modo clássico, eles se portam e falam conforme esse ideal de feminilidade e masculinidade. Já no começo do filme, há alguns indícios dessa crítica que ele está fazendo. Quando o nosso herói, né, pede a heroína em casamento, o cenário, o plano de fundo é um cemitério. Isso é bastante sugestivo, né? Há uma crítica
a essa instituição. E aí não só nessa cena, mas em outras também envolvendo Frank-N-Furter. A figura do Frank, inclusive, desestabiliza ambos. Assim que ele é apresentado, né, o casal estava indo embora, mas eles ficam tão enfeitiçados com a figura dele que eles voltam. Por fim, ambos se sentem atraídos pelo doutor. Ambos rompem com os laços de fidelidade e castidade. E fica muito claro, né, que eles tinham esse desejo neles. O medo, o que impedia eles, era que o outro soubesse. Tanto que quando o Frank diz que não vai contar, eles relaxam, né? O problema estava no julgamento que seria feito e não no desejo sexual. Promise you won't tell Brad? Cross my heart and hope to die. Outro ponto interessante é que no decorrer do filme, a personagem que tem a sexualidade mais desenvolvida é a Janet. Para além dela, as outras duas personagens femininas que a gente tem é a Magenta e a Columbia, sendo que elas não têm essas mesmas amarras sexuais que a Janet, porque elas fazem parte dessa outra micro-sociedade que não opera nessa lógica heteronormativa. Então a Janet passa de uma jovem virgem que se reservava para o casamento, depois ela se atrai por Frank, né, que representa esse masculino e esse feminino, a gente vai ver isso um pouco mais pra frente, e por fim ela se vê atraída pelo Rocky, sendo que no começo ela tinha dito que não achava bonito homens musculosos. Na música final, quando tá todo mundo cantando como se sente, ela fala o seguinte, preste atenção: eu me sinto realizada, não me sinto mais em tempos ruins, minha confiança aumentou, essa é a realidade. O jogo começou, minha mente foi expandida, é um gás que Frank lançou, sua luxúria é tão sincera. Percebam então a transformação dessa personagem ao entrar em contato com uma micro-sociedade onde os desejos sexuais não são reprimidos. E a Janet desejava isso. A sexualidade dela era controlada conforme as normas sociais da sociedade onde ela vivia. E um texto que eu li que se chama The Rocky Horror Picture Show, a trajetória de Janet, eles falam que desde o início a sexualidade dela já estava brotando, né? Na primeira música que ela canta com o Brad, ela dá várias investidas nele. Ele é que se recusa. E, inclusive, gente, abrindo um parênteses aqui, a atriz que faz a Janet é a mesma que faz a avó do Ray no filme Meu Nome é Ray, a Susan. E é muito legal a gente se atentar pro Brad, porque no começo do filme ele tá todo seguro de si e tal, mas no fim ele tá chamando pela mãe. Os machos não estão preparados para a revolução sexual, não é mesmo? It's beyond me. Help me, mommy. I'll be good. Inclusive, pessoal, a Dakota também fez um vídeo sobre esse filme e eu achei que ficou muito bom. Sugiro que vocês assistam e, se puderem, deixem nos comentários dela, que fui eu que mandei. Beijos, Dakota. E agora o Dr. Frank-N-Furter. Quem que é esse personagem e o que ele significa? Primeiro, há toda uma discussão se a figura do Frank não seria uma representação negativa. Afinal, o Frank é super caricato, ele é super fútil, né? Ele criou um homem musculoso só para satisfazer seus desejos sexuais, sendo que há toda essa ideia, né, de que LGBTs são depravados. E ele tem vários desvios morais, né, gente? Ele é hipócrita, ele é ciumento, ele é assassino, ele é um alien, né? Ele é uma criatura de outro planeta com um bando de esquisito em volta dele. E ele morre no final, e isso é muito importante. Então sim, nós temos todos esses pontos e certamente há pessoas que verão isso como uma satirização e como algo depravado mesmo. Mas a questão é, todos os personagens do filme são caricatos. O Brad com a Janet, eles são extremamente estereotipados, como a gente viu. O filme em si faz uma paródia com o próprio cinema, em especial com filmes de terror e ficção científica. Há várias referências de filmes e clichês propositais, tanto em cenas como o clássico do pneu furar no meio da estrada com chuva e os mocinhos irem buscar abrigo em um castelo, nem um pouco convidativo, como também na construção dos personagens, o que reflete, por exemplo, nas várias cenas da Janet desmaiando. Então há sim essa representação negativa, essa sátira, mas ela não se limita ou se restringe ao personagem do Frank,
mas sim ao filme como um todo. Agora, o que representa o Frank-N-Furter? Seria o Frank uma pessoa trans? I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Na música, ele canta que é uma travesti. No entanto, a gente precisa contextualizar esse filme. Travesti lá no norte não é a mesma coisa que a travesti daqui. Lá, quando eles falam travesti, é como se equivalesse ao nosso crossdresser aqui, né? Que seriam de fato esses homens que se vestem com roupas consideradas de mulheres. E embora haja menção de um planeta transexual, eu acho que é mais um jogo de palavras do que uma sugestão de que ele seria trans. Mas aí é a minha opinião de fato, né? Me digam o que vocês acham. A imagem do Frank é muito simbólica, né, gente? A estética desse personagem é essa combinação de coisas que são consideradas masculinas e femininas. O Frank, ao mesmo tempo que ele usa maquiagem e corpete, que são adereços associados às mulheres, ele também consegue ser másculo ao seu modo. A gente também sabe que antes ele se relacionava com a Magenta e o Ed, e agora se relacionou com o Brad e a Janet. Então parece que o Frank não só é bi, como ele também não é monogâmico. O que o Frank parece representar nesse filme, portanto, é essa ambiguidade e essa liberdade, tanto sexual quanto de gênero. Aos meus olhos, a gente pode pensar que ele é de outro planeta, não por quem ele é, no sentido bizarro, com uma conotação negativa, mas porque ele é visto enquanto tal, né? Porque ele não se enquadra nos padrões terráqueos, ele não se enquadra nos padrões heteronormativos da sociedade. Por fim, nós temos um final trágico, que é quando Frank-N-Furter morre. E ele morreu uma tragédia. Em algumas análises que eu li, todo mundo falava como essa morte parecia que dava a entender que toda essa pluralidade e diversidade que existia e era representada pelo personagem não resiste. E talvez seja isso mesmo, né? Talvez seja uma visão pessimista, mas não necessariamente negativa. Pra mim, o que esse filme mostra o tempo todo é uma celebração daquilo que é esquisito, do que é estranho, daqueles que estão fora do padrão, que ali está estabelecido pelas figuras do Brad com a Janet. E embora haja esse final trágico, os mocinhos saem transformados da experiência que eles tiveram ali. Bom, por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem, muito obrigado pelo tempo de vocês. Como de costume, caso vocês tenham alguma sugestão de filme para eu analisar, podem deixar nos comentários. Há algumas opções bem interessantes na Cinelist LGBT do Telecine, como eu mencionei no começo. Vou deixar o link na descrição. E é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Just a jump to the left. And then a step to the right. With your hands on your hips. You bring your knees inside.